que eu estou vivendo hoje. Coisas que realmente, cara, ele começou a falar, a declarar, cara, você vai falar inglês. E eu não falava inglês. Cara, você vai pregar a palavra. Cara, você vai ser um instrumento na mão de Deus. Aí eu, tá, amém. Eu não caí, tá? Eu não caí no poder. Mas eu falava assim, uau, cara, nada a ver. Nada a ver. Eu não falo inglês. Eu tô matando aula de inglês. Minha mãe tá pagando, eu tô matando aula de inglês pra andar de skate. E, cara, se acontecer isso mesmo, mano, cara, não é possível. Só por Deus mesmo. Enfim, né? Aí fui viver a vida. E eis-me aqui. E aí eu, vendo aqui as passagens, né? De Deus, me lembrou muito e eu quero hoje, a gente vai conversar bastante sobre Esther, uma mulher que, poxa, foi um instrumento de Deus para ajudar o povo dela a se livrar de uma opressão que estava sofrendo, né? Então abre aí a sua Bíblia em Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Antes de eu falar o versículo, pode estar em capítulo 4, 14, Batata, mas não solta ainda não, por favor. Gente, Batata é o apelido dele, tá? Só pra vocês... mas eu queria dar um contexto rapidinho. Bom, Esther, ela tinha participado de um concurso de beleza ali, onde ela foi criada por um tio, chama Mordecai ou Mardoqueu, depende da sua versão na Bíblia. E nesse tio ela participou de um concurso de beleza para ser rainha. E ela venceu esse concurso. E quando ela chegou lá no posto, e ela viveu ali, ficou com o rei, só que o rei não estava mais chamando ela diante da presença dele. O rei naquela época devia chamar a rainha e ela poderia estar na presença dele. Porém, esse rei estava sofrendo uma influência de um dos generais dele, que não gostava do povo judeu, e eles falou assim, olha cara, esse povo judeu ele está dando muito trabalho, vamos, elimina esse povo aí, cara, e tá tudo certo. E o rei falou assim, tá bom, vamos fazer, vamos exterminar, vamos eliminar, tal dia, tá aqui o decreto, foi lá, pôs o sinete e estava determinado aquilo. Sabendo disso, Mardoqueu, ou Mordecai, chegou e vestiu vestes de pano, entrou em luto, entrou em desespero e falou assim, Esther, você está aí no palácio. Ele não poderia ir no palácio, ele enviava mensagens para ela, né? Então, vamos entrar aqui na passagem agora. Esther capítulo 4, 14. Mordecai, ou Mardoqueu, ele chega e fala para Esther, olha Esther, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e tua casa do teu pai perecerá. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ou seja, ele estava ali falando assim, ei Esther, cara, a gente está para morrer, eu preciso que você faça alguma coisa, você está aí no castelo, cara, quem sabe não foi para isso que você venceu aquele concurso, quem sabe não foi para isso que você, cara, saiu da onde você estava, está aí agora onde você está, para falar com o rei. E ela, toda temerosa, falou assim, mas o rei não me chama. E ele falou assim, olha, se você se calar, talvez, quem sabe, Deus ele vai levantar alguém e a sua casa perecerá. Quem sabe, né? Então ele estava ali incomodando e dizendo assim, cara, faz alguma coisa aí, Esther, por que você acha que você está aí? E esse é um dos grandes desafios de hoje em dia. Cara, você já parou para pensar? Por que você está aqui, em pleno 2023, na Austrália, em Sydney, nas Northern Beaches ou em Bondi, ou em qualquer bairro que você tiver, na escola que você está fazendo, com o período de tempo que você
tem aqui na Austrália. Você já parou para pensar? O que você está fazendo aqui? Então por isso que eu queria... Hoje a gente vai falar de uma coisa muito... que mexe com a gente, óbvio, com todos nós, principalmente imigrantes, que é: qual é o seu destino? Qual é o seu destino? Difícil, né? Hoje acho que é uma pergunta que, independentemente se você tem residência, se você é cidadão, você vai continuar constantemente se perguntando. Isso vai sempre bater na tua porta. Vai sempre bater na sua porta, na porta da mente. Então, sabe, cara, é muito louco, porque... E também lembrando de uma história agora, eu estava em Manly ali com meu filho, com o Zion e com a Isabela, e a gente estava tendo um dia ali, e aí faltou wipes, eu tive que ir lá na Chemist comprar wipes, e eu cheguei lá, no caminho, dei de cara com aqueles cara da Charity. Putz, eu não consigo falar não. E aí o cara falou: vem cá, o cara é gente boa, tudo bem, não sei o que, deixa eu falar com você, era Charity de donation para cachorro, né, para maltratos de cachorro. E aí eu tava ali, ele começou a puxar o assunto, e a gente ficou conversando, e eu não consigo me esquivar dessas coisas. Eu sempre dou de cara ali, e aí eu começo a falar, e eu não consigo falar: não vou ajudar. Eu espero ele falar, dá o pitch dele. Aí ele deu o pitch dele ali, e eu falei assim: pô, cara, muito bom. Aí ele falou assim: tá, então qual plano que você quer? Você vai pagar quanto? Aí eu falei assim: então, cara, cara, é muito bom o que vocês estão fazendo. Eu gosto muito disso, do trabalho que vocês fazem, mas, cara, aí eu perguntei pra eles: você é cristão? Cara, eu não sou cristão. Então, cara, beleza, mas assim, eu entendo que eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para outras coisas. E aí eu comecei ali a falar um pouquinho e tal do que eu fui chamado e tal. E aí eu falei assim: cara, mas tá bom, mas deixa eu te perguntar, por que você tá hoje, sábado, 9 horas da manhã, tentando ajudar os cachorros? Aí ele falou assim: cara, porque, olha, eu entendo que há maltratos de cachorro e eu posso fazer alguma coisa, eu estou estudando também veterinária e eu preciso também fazer isso para somar na minha faculdade e a gente está num país bom. E aí eu falei assim para ele: cara, eu vim do Brasil, irmão. Aí eu fico pensando, né, não que aqui não exista, mas eu fico pensando assim, cara, no Brasil, imagina no Brasil, o cachorro magrelo, né, aqueles caramelo magrelo, cara. Aí eu comecei a falar pra ele falou assim: nossa, sério? Ele começou a se impressionar. Aí eu falei assim: cara, mano, aqui, lá no Brasil não tem, é raro ver chip de cachorro, né, vai ser criança, cachorro de rua de verdade. E aí ele falou assim: nossa, cara, um dia eu vou lá, eu quero ver isso aí. Aí eu falei assim: cara, que legal, mas, de novo, voltando para as perguntas, por que você faz isso que você faz? Aí ele falou uma coisa, ele falou assim: cara, é porque eu quero fazer diferença para a vida desses animais. E aí legal, pô, mano, obrigado, cara, eu hoje, eu quero fazer a diferença também, mas em outra área. Por isso, cara, aí a Isabela já tava, né, ligando, falou assim: cadê você, não sei o quê. Aí eu, obrigado, tal, valeu. E depois eu fiquei refletindo, cara, talvez esse cara, ele tem um senso que muitos cristãos não têm, que é fazer a diferença. E se nós hoje aqui, se você está aqui hoje sentado, ou se você aceitou Jesus, se você realmente entende quem é Jesus na sua vida, você provavelmente ou necessariamente precisa ter esse senso latente no seu coração, de fazer a diferença, de realmente ser diferente, de você fazer mais, sabe? Quando Jesus ele fala: cara, vai, caminha, se te pede para caminhar 2, caminha 4, se te pede para carregar 5, carrega 10, se te pede para, sabe, de realmente ser diferente. E é nesse ponto que Esther, ela estava literalmente, Mordecai aqui, ele estava literalmente falando para Esther: ei, Esther, eu acho que chegou a sua hora. Cara, faça a diferença, você está aí no palácio. Quem sabe não foi para um tempo como esse
que Deus te colocou aí. E aí, é engraçado, né? Porque Esther, naquele momento, põe o 15 aí pra mim, por favor, deixa eu ver se é o 15. Não tem? Arrancou a página? Tô brincando. Cara, lê o 15. Alguém pode ler o 15 pra mim? Aí, ó. Foi esse? Fala aí. Não, então vai. Eu queria ler a resposta dela. Isso. Olha só. E a Esther, ela entende que ela precisava o quê? Abrir um jejum. Ou seja, ela precisava basicamente aqui discernir uma grande decisão. Se ela ia fazer a diferença ou se ela ia ficar calada, porque é isso. Ela ia saber se ela ia perecer, ou se ela ia morrer, ou se ela ia... O que ela ia fazer? E ela estava ali no coração dela, tendo o quê? O discernimento de tempo. Sabe, muitas vezes a gente está, como eu falei, né, do nosso destino, o que a gente está fazendo aqui, cara, a gente está muitas vezes perdido, a gente às vezes faz um curso aqui para ganhar tempo, para ver qual que vai ser, vamos ver qual que vai ser, e aí daqui um ano a gente, depois de repente, renova visto de novo, e dá tudo certo. E vamos falar a verdade, a gente muitas vezes fala assim, vamos ver o que vai dar, né? Porque não tem muita opção e é isso, e a gente continua vivendo a vida. Primeira lição aqui de hoje, faça um jejum, fale com Deus, tenha um discernimento dos tempos sobre o que Deus quer para você. Para a gente entender o nosso destino, a gente tem que entender os tempos. Abre em 1 Crônicas, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 32. Nossa, peraí que deu uma zoada aqui. Aí, agora acho que foi. Da tribo de Issacar. Vamos ler, vamos entender o que esses homens da tribo de Issacar, eles estavam fazendo. Esses 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus presentes. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época. Mano, não é esse não, mano. É? Eu anotei errado aqui. 1 Crônicas 12, versículo 32. Bom, deve ter anotado errado. Enfim, o versículo aqui que eu quero falar, você pode procurar aí se for no 31 ou 30, um pouco mais para trás. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer. É um antes. Deveriam fazer 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Ou seja, para tomar boas decisões, eles conheciam tudo. Eles sabiam, eles discerniam, conhecedores da época. Eles sabiam o que estava acontecendo, eles sabiam o que estava, de repente, por vir, e eles tomavam boas decisões. Eles tomavam realmente, precisavam entender o que estava acontecendo, eles partiam dali, tomavam boas decisões e nada conseguia. E para pensar, hoje em dia, para nós tomarmos alguma decisão hoje na nossa vida, quanta informação tem na tua cabeça? Quanta informação você digere na tua cabeça? Antigamente a gente vivia no tempo da agricultura, e depois a gente viveu no tempo da industrialização,
E hoje a gente vive no tempo da informação. Da informação. Tem pesquisa que fala que 10 minutos você acessando coisa no seu celular, você acessou mais coisa do que o seu tataravô na vida inteira dele. Na vida inteira dele. Ou seja, quantas vozes está na sua cabeça, está no seu coração, para você tentar tomar uma decisão. Tentar. E é por isso que é incrível a gente ver Esther, naquela época, veio uma informação para ela, de uma pessoa dela, falando assim, olha, cara, tem um decreto aí, o seu povo vai morrer, Esther, faz alguma coisa, nos ajude, porque, cara, nem sei se você também vai perecer, não é porque você é uma rainha, você está aí no palácio, que você vai se livrar dessa. Há sim algo acontecendo. Então, cara, a informação chega, ela se reúne, ela vê, ela pensa, ela fala assim, não, então vamos jejuar, vamos falar com Deus. E eu e as minhas servas, ela com uma posição de liderança, talvez as servas dela falam assim, não, Esther, vai dar nada. Imagina, daí sempre tem, né? Uma pessoa que fala assim, não vai dar nada. Esther, você é rainha. Esther, você é bonita. Esther, relaxa. Deixa, esquece. Não. Olha as informações. Sabe? Olha talvez aquela pessoa que está ali, sabe, do seu lado, se ouvindo. Cara, né? E nesse ponto também chega nessa era nossa da informação, chega no ponto da gente falar assim, cara, olha quanta fake news, nem jornal mais você acredita, né? Nem no William Bonner você acredita mais. Pô, em 2002 eu acreditava, velho. Tudo que passava lá, nós estávamos falando assim, amém. Não é verdade? Então, cara, todo mundo hoje tem opinião para tudo. Meu irmão, tem podcast de tudo, tem no YouTube você entra, pesquisa tudo, você pode ser autodidata, tem todas as linhas, tem a linha daqui, tem a linha da cá, e você fala assim, cara, que loucura que deve estar sendo na escola hoje, né? O professor de história deve estar sofrendo, porque pô, o cara acessa tudo, aí o aluno chega e rebate, sei lá. Então, olha só, é um tempo onde a gente, cara, realmente é struggle, a gente realmente está sendo bombardeado diariamente por, sabe, notícias, por informações que nem sempre são relevantes para você chegar no seu destino. Em João 14, 26, fala assim, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que lhe ensinei. Eita, mais uma lição. Busca o Espírito Santo, que Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso ajudador. Você tem pedido, você tem conversado com o Espírito Santo? E eu não estou falando assim, conversado somente em oração. Porque o Espírito Santo, gente, é o tempo todo. Não é somente no seu quarto, não é somente aqui, ali. O Espírito Santo é na rua. O Espírito Santo é como eu falei aqui, cara. Essa história aqui do cara, o Espírito Santo deve ter falado para mim, falar assim, cara, por que você faz isso? Cara, por que? E aí depois eu recebi uma ministração da resposta de um cara que nem crente é. O Espírito Santo estava ali. O Espírito Santo dá o discernimento. Então, siga o seu discipulador. Muitas vezes também a gente tem líderes, mas a gente quer terceirizar. Muitas vezes também a gente tem pessoas muito boas do nosso lado que podem nos dar a experiência, a expertise, a dica. Porém, meu irmão, o único que conhece de verdade o seu coração é o nosso Pai, é Deus. Amém? Tem um pensador britânico que fala, Edmund Burke, ele fala, uma frase muito famosa, né? Para o triunfo do mal, basta somente o bem não se posicionar. É preciso que homens bons não façam nada. O mal ele só triunfa quando há uma omissão de homens bons. É exatamente isso também que Esther estava passando. Esther, uma pessoa boa, benevolente, né? Lá em Esther 2 fala, né? O rei amou Esther mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, mais do que todas as outras. Graça, benevolência.
Ou seja, em meio a qualquer tipo de maldade, a sua bondade, ela fala mais alto. A bondade de Deus, você já ouviu o ditado, né? Que a verdade não importa, a verdade um dia vai ser descoberta. Mesmo se a pessoa está fazendo mal, a gente viu agora aqui o testemunho da Lisa e do Marquinho. Poxa, cara, como é que pode? O Espírito Santo foi lá, ele fez a coisa certa, ele deixou a justiça de Deus, Deus vai fazer, fez, alcançou. Porém, aí que tá, se você é benevolente, você tem uma identidade, você cria uma identidade. E a grande realidade é que a sua identidade, ela vai moldar o seu destino. Você sabia disso? E por isso que, no fundo, Mordecai, ele sabia que Esther iria fazer a diferença, iria alcançar o destino dela, o propósito dela, por causa da identidade dela. Você já parou para pensar, se ela não fosse essa pessoa, se ela fosse uma pessoa má, talvez Mordecai nem falaria com ela. Talvez ele nem pensaria em mandar uma carta a alguém, um mensageiro lá dentro do palácio para falar: ei, Esther, cara, não, mas ele conhecia a Esther, ele criou a Esther, ele sabia que ela tinha uma identidade firmada, boa, para alcançar o destino e fazer a diferença. E a gente, cara, realmente a gente vem aqui para a Austrália e muda tudo e cara, a gente continua vivendo assim uma cultura, a gente começa a fazer novas amizades e talvez a sua identidade começa a mudar, você já não é mais aquela pessoa que você era no Brasil e aí depois, ou até mesmo pelo contrário, até mesmo você se envolve com pessoas melhores, você cresce, você avança e você encontra, e é nítido, você encontra o seu destino aqui, você sabe, muitas pessoas aqui, elas encontraram o destino dela aqui. Cara, talvez você saiu do Brasil sem profissão e você achou uma profissão aqui. Talvez você saiu do Brasil e sem propósito, falando assim, aqui já foi, e aí você encontrou seu propósito de vida aqui. Por quê? Porque a sua identidade aqui é extremamente moldada. Quem concorda com isso? Vocês concordam com isso? Então tá, abre Mateus 16, a gente vai ler do 13 ao 19, rapidinho. Antes da gente ler, abre aí, deixa aberto em Mateus, mas antes da gente ler, eu lembrei aqui de uma história, quando eu era da escola, e aí acho que casa muito com esse ponto da identidade, né? Que eu quero explicar para vocês o que é realmente ter uma identidade formada. Eu lembro que quando eu estudava numa escola até mais ou menos lá em São Paulo, e depois no ensino médio minha mãe decidiu que para prestar vestibular, ela colocar numa escola muito boa. E aí, ali nessa escola muito boa, tinha muita pessoa com muito dinheiro, cara, muito dinheiro mesmo. E aí, tinha um menino lá que ele era filho do dono da Sadia, da Perdigão, e depois lá dos escândalos lá, você sabe. Mas aí a gente não sabia nada daquela época, que não tinha muita informação. E aí depois, cara, todo rolê que a gente ia fazer, ele era gente boa, a gente se relacionava e tal, mas todo rolê que a gente ia fazer, ele não podia ir. E aí, chegou um momento que a gente falava assim, e aí, velho, por que você não vai, né? Por que você não pode ir? Ele só ia em lugar onde era prédio fechado, condomínio fechado, por causa de medo de sequestro. Ele já tinha até sido sequestrado. E naquele tempo eu falava assim pra ele, caramba, 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 assim pra ele, caramba. Perigoso. Ele só pode realmente frequentar lugares onde só é a high society, né, no caso. Então, aquela identidade daquele menino já vai sendo moldada com a roupa que ele veste, vai sendo moldada do jeito que ele anda, do jeito que ele fala, do jeito que ele faz. E não é muito diferente, se você for ver, de uma realeza, de um príncipe. O príncipe da Inglaterra, por exemplo, os países que tem príncipe ou rei, rainha, cara, você vê que as pessoas, os príncipes, eles
são formados uma identidade deles de realeza, de realmente filhos da coroa, aonde eles tem todo o domínio, tem todo o poder, tem tudo formado ali para eles. Olha só, agora voltando aqui para o texto, Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Jesus, ele sabia muito bem que ele era, mas ele queria ver o que os discípulos achavam dele. Ele tinha uma identidade muito formada e eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Aí Jesus fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não lhe foi revelada. Revelada a você, eu vou ler dali porque a minha versão é diferente aqui, desculpa. Revelada a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. O que você proibir na terra, próximo. O que você, e diga você, não, você pulou um, acho, não? Simão, que está no céu. Portanto, lhe digo, você é Pedro, exato, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. E lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Aqui, Jesus, Pedro, ele tem um discernimento de quem Jesus era, da identidade de Jesus. E no momento, Jesus ele fala assim: muito bem, você teve uma revelação que foi dada pelo Espírito Santo, agora você não é mais Simão, você é Pedro. Jesus ele estava moldando aqui neste momento a identidade de Pedro. Sem uma identidade formada, não conseguimos chegar no nosso destino. Ou seja, ele muda a identidade, você é Pedro, e aí ele fala o destino de Pedro. Ele fala aqui, sobre você, não é sobre Pedro, tá? É sobre essa revelação que ele teve. Ele construiu a igreja dele. Qual é a revelação? Que Cristo é o Messias, que ele é o Salvador. Então, ele deu as chaves do reino dos céus para você proibir o que será proibido no céu e permitir na terra o que será permitido no céu. E a gente depois vê o Pedro cumprindo o destino dele, pregando primeiro para algumas pessoas, ali para 120, para 12, aí o Espírito Santo vem, aí depois vem para 100 pessoas, aí o Espírito Santo desce, aí depois que o Espírito Santo desce, vem para 5.000 pessoas, Pedro prega, as chaves do reino, os céus se abrem, as pessoas falam em línguas e começa aquela loucura e a igreja já começa a fluir. Esse foi o destino de Pedro. Mas se Pedro não tivesse uma identidade formada aqui, por essa passagem, por essa revelação, ele não conseguiria cumprir isso. Não conseguiria cumprir. E Mardoqueu sabia a que Deus o povo pertencia. Este homem, ele sabia. E ele chegou para Esther e falou: Esther, faça a diferença. Vai lá. E ela caiu na real, jejuou. Quão consolidados a gente é na nossa identidade? Quem é você? Já parou para perguntar? Quem é você? Você não é aquilo que você faz. Você também não é aquilo que as pessoas falam sobre você. Você é aquilo que Deus fala sobre você. E o que Deus fala sobre você? Já se perguntou isso? O que Deus tem falado sobre o seu respeito? Repete comigo isso. A identidade é a chave para fazermos a diferença. Sabe, não é pra gente começar a ter uma identidade de vítima. É fácil. É fácil a gente ter identidade de vítima. Exemplo que vou usar de novo, me permita. O Marquinhos poderia muito bem ser vítima.
ir atrás dos direitos dele. Mas ele provavelmente tem uma identidade, provavelmente não, ele tem uma identidade formada falando, cara, na moral, Deus sabe, eu sou filho do rei, nada vai faltar. Eu sou filho de Deus, o que irá faltar? O que é este valor comparado às riquezas que Deus pode me entregar? Né? Ele poderia ter pensado desse jeito. E olha só, a primeira carta de Pedro, depois que Pedro ele tem essa identidade formada, ele vai falar com quem? Ele vai falar com os gentios. Quem aqui é judeu? Levanta a mão. Então, se não tem ninguém aqui que é judeu, ou seja, você é um gentil, tá? E naquela época, em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, fala: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No 10, vós, que em outro tempo não eram povo, mas agora são povos de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Repete comigo. Antes, mais forte. Antes, agora. De novo, voltando aqui. Olha o tempo. Olha o tempo. O discernimento do tempo. Cara, vocês são geração. Ele declara aqui no texto, vocês são geração. Isso também quer dizer sobre tempo. E aí depois ele vai falar o quê? Para quê? Para vocês, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, que te chamou. Antes de você estar aqui, antes de você pensar que você veio aqui por si próprio, Deus ele te chamou. Deus ele te encontrou de uma forma ou de outra. Deus ele te chama. Para quê? Para fazer a diferença, para anunciar a misericórdia dele. Para que a gente tenha esse discernimento, sabe? Que antes eu não era o Vitor que eu sou hoje. A partir do momento que minha identidade foi moldada, a partir do momento que eu fui cumprindo o destino que Deus foi me propondo, a cada passo que eu dava, a cada destino que eu chegava e achava que estava no meu destino, Deus revelava mais. E aí depois eu ia e dava mais um passo e Deus revelava mais. E aí depois você dá mais um passo e Deus vai revelando até a gente cumprir todos os propósitos e todos os nossos desígnios de Deus aqui na terra. Mas antes, não cumpriremos se não soubermos a nossa identidade. E por isso que eu amo muito a igreja que tem GC. Por quê? Dificilmente você vai conseguir moldar a sua identidade sendo um evangélico que senta a bunda na cadeira uma vez por semana. Dificilmente. E aí depois você vai para casa, vive sua vida normal, não abre a Bíblia, não se relaciona com o Espírito Santo, e depois você volta domingo, senta sua bunda numa cadeira e ouve a palavra. E depois, dali 2 dias, 3 dias, quem sabe, dependendo da quantidade de informação que você ingerir, você já esqueceu. E depois nada acontece, e você fica falando assim, nada acontece. Mas nada acontece, mas lógico que nada acontece. Nós não estamos sendo moldados na nossa identidade. E aí, por isso eu volto a dizer, por isso que eu amo a visão celular. Porque pelo menos tem a quarta-feira para você ir lá, ou tem a quinta-feira para você ir lá, e nós já estamos na 27ª quarta-feira ali, que é onde a gente está sendo esticado, onde a gente está sendo treinado, capacitado, moldando a identidade com os testemunhos do meu irmão, com a palavra que está sendo pregada, com a adoração que está sendo cultuada ali. E mais uma vez, Deus vai moldando, e Deus vai crescendo, e nós estamos estudando, e vai acontecendo. E ali você tem comunhão, e você tem a koinonia, que é a comunhão com os irmãos.
que também é algo que molda a sua identidade. Talvez você pode estar aqui, mas tem amigo pra caramba no mundo e só anda com aqueles amigos e não consegue cumprir o seu destino porque a sua identidade faz parte daquele grupo e você não gosta ou você talvez não queira deixar de lado coisas que te fazem bem, coisas que te agradam, coisas que realmente confortam o seu coração. E eu te digo, a identidade é um processo dolorido, onde Deus ele vai esticar. Quem gosta de ir na academia sabe. Quem gosta de mudar o seu corpo, mudar a sua forma física, vai doer. E amanhã vai doer pra caramba, porque amanhã é parte superior. Mas, de novo, Pedro ele está falando aqui que nós fomos escolhidos por Deus. Deus ele te escolheu aqui para estar aqui. Mas Vitor, beleza, mas para quê? Para que eu fui escolhido aqui? Beleza, a gente também entendeu que é para fazer a diferença, mas agora eu tenho rapidinho 3 pontos aqui para terminar, para te falar qual diferença é essa? Qual diferença é essa, Tuane? Qual diferença é essa, Tiago? Que a gente é chamado para fazer. Então, o primeiro ponto é para fazer grandes obras. Você foi chamado para fazer grandes obras. João 15, versículo 16, fala: não me escolhestes... gente, desculpa, mas eu peguei a versão tudo diferente. Mas presta atenção. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Isso aqui tá difícil, vai, eu vou ler. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fala, fruto. Fruto que permaneça a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então, fomos chamados para fazer a diferença e fomos chamados para dar frutos. Que frutos? Que frutos? Um bom trabalho? Não. Um bom carro? Um carro é um fruto? Não. Frutos são basicamente vidas. São vidas. Vidas que são enxertadas. Como você, eu, nós, fomos enxertados na videira. Deus, ele precisa de você aqui na terra para conseguir também falar: Deus, olha aqui, ó, esse galho aqui, ó. Deus, usa-me. Deus, ele sabe que o galho está no chão, mas ele quer que você talvez pegue e leve próximo, ou talvez próximo da árvore, para que Deus consiga nutrir esse galho, e esse galho fique enxertado de uma vez por todas na videira. Nós fomos chamados para dar frutos, para falar, proclamar. João 15, ou também um pouquinho antes, no versículo 11, ele fala: tenho dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Palavra, esse é o 11, tenho dito que essas palavras para que a minha alegria, esse gozo aqui nessa tradução é alegria, esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A sua alegria só vai ser completa quando você entender que você precisa dos nutrientes da videira, que você precisa ser enxertado. É dali que vem a sua alegria, não é de fora. Não é de fora. Deus, ele veio atrás de você. Primeiro de tudo, antes mesmo de dizer sim, ele já te escolheu. E sabe o que é mais engraçado? Deus, ele não desperdiça nem mesmo as escolhas dele. Deus, ele não vai desperdiçar a escolha que ele fez de ir atrás de você. Amém? Segundo ponto. Para que fomos escolhidos por quê? Para fazer a diferença, mas para confundir o mundo. Fala comigo, confundir o mundo. Abre lá, texto muito famoso, 1 Coríntios 1, 27, fala: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Por que Deus, ele escolheu você, ele me escolheu?
Cara, porque quem é que se acha fraco? Eu me acho fraco. Eu me acho, sabe, louco. Eu era muito louco. Eu tava lá fumando maconha. Eu era uma pessoa que, cara, dificilmente as pessoas iam falar assim, cara, esse cara aí é cristão. Dificilmente. E aí, Deus, através da misericórdia dele, ele me escolheu. Eu fui até a igreja, eu fui lá. Por que as coisas loucas, Deus? Já parou pra pensar nisso? Basicamente é porque Deus, ele pega as coisas loucas, as coisas improváveis, porque Deus, ele não divide a glória dele. Já parou pra pensar que sim, pô, de verdade, se ele pegasse as coisas, aquele carinha certinho, né, tal, não sei o quê, pô, talvez você fale assim, cara, mas já sabia. Não foi muito Deus que fez. Mas quando Deus escolhe a coisa louca, coisa improvável, você fala assim, só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus ali. Só Deus na causa. Aí que ele fala assim, é ali que ele entra. É ali que ele entra. Deus, ele não divide a obra dele. Não divide a obra dele. Mas é dolorido. Quantas vezes, né, a gente passa por turbilhão, emoção, como eu disse, né, uma transformação, é muito louco, é moldando identidade, e a gente reclama, e a gente fala assim, mas aí Deus fala assim, aí quando está no ápice assim da dificuldade, aí fala assim, aí Deus vai lá e entra, né? Por isso que ele faz as coisas no último minuto do tempo dele, nos acréscimos. E aí você fala assim, pô Deus, não poderia fazer isso um pouquinho antes? Aí ele fala assim, é para você ver a minha glória agindo na sua vida. É para você ver isso acontecer. Basicamente, o que Paulo estava falando aqui para essa igreja, ele estava falando assim, olha, ele escolheu as coisas loucas e Deus escolheu as coisas fracas. Essas coisas fracas vem de uma origem de uma palavra chamada astene, que realmente ele estava quase que xingando. Ele, sabe, as pessoas usavam, basicamente, a comunidade cristã naquela época, ela estava crescendo, ela estava surgindo. E aquela cidade de Coríntios era uma cidade onde estava, sabe, era um centro econômico, onde era um centro onde as pessoas, poxa, talvez estavam ali zoando os cristãos. Falando assim, cara, esses cristãos estão tudo fraco, mano. Esses cristãos aí, eles viram a cara para dar o tapa. E, pô, você vai lá nesses cristãos, porque esses cristãos aí, cara, quando você fala para ele andar 2, ele anda 4, é bom. E aí Paulo está falando assim, eles acham que vocês são fracos, mas é Deus, ele usa os fracos para derramar a glória dele e fazer a obra dele. E a grande pergunta é, o que você tem hoje na sua mão? O que você hoje carrega na sua mão? Você talvez esteja esperando algo acontecer, mas o que você está fazendo hoje com aquilo que você tem na mão? É dois pãozinhos? 2 peixinhos? Dê graça a Deus. Cara, faça acontecer. Pode parecer loucura, mas Deus é especialista com as loucuras. Deus, ele age o sobrenatural dele no natural nosso. Ele faz acontecer. Terceiro ponto e último. Deus, ele também te escolheu para cumprir o meu destino divino. Isaías 46, versículo 9 e 10. Fala, lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio, anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo, eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Deus, ele é soberano para cumprir tudo aquilo que ele já tem planejado para a tua vida. Se aquieta.
se aquieta. Mas o que eu quero te falar o ponto central aqui nessa noite é realmente para te convidar a ter a fé que Deus ele tem o controle na mão dele. Mas não adianta às vezes ele clicar o botão e o comando daquele botão não funcionar aqui embaixo. O cabo talvez não esteja ligado, o wireless não está ligado, não está conectando. Deus ele talvez ele te chamou aqui essa noite para você ouvir isso. Se conecte com ele, mais fundo, mais. Entenda o tempo que você está vivendo, entenda as lutas que você está passando. Deus ele já tem desenhado para você o seu futuro, o seu destino divino já está na mão dele. Ele já está fazendo. É como um pai que paga a faculdade para um filho. Ele já sabe que você vai conseguir o diploma, mas você precisa ir para a aula, mas você precisa estudar, você precisa passar na prova, nas provas. Às vezes a gente pega uma dependência, às vezes a gente não consegue passar, a gente cai, mas o seu pai está ali para talvez pagar essa DP para você. Ele já pagou tudo isso para você, ele já pagou na cruz do Calvário. Você tem acesso a ele, a misericórdia dele está estendida sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa vida. Basicamente definido por quem você é, e ele não vai desperdiçar, Pode se levantar, a presença de Deus está aqui. E eu queria te dizer que eu sei que há muita tribulação, eu sei que há muitas vozes falando na sua cabeça, quando você deita a sua cabeça no travesseiro. Talvez você está até sem dormir e se perguntando o que vai acontecer no dia de amanhã. Deus ele te trouxe aqui essa noite para você descansar, para você ouvir que o seu destino depende sim do relacionamento que você tem com o Senhor. Ele já tem os caminhos trilhados e traçados para a sua vida. Porém, depende de nós, queremos cumprir esse destino. Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher os caminhos dele. Ore sempre, peça sempre, para que ele te entregue a força, a vontade de continuar no caminho. Eu sei que o caminho é estreito, é difícil, ele não prometeu rosas, ele não prometeu um caminho largo, pelo contrário, ele nos advertiu, falando que a porta da perdição é larga, é gigantesca. Mas existe um Deus que nos dá força, um Deus que nos conhece no íntimo, quer se relacionar com você. E eu sinto o Espírito Santo aqui nesse momento, tocando alguns corações, de realmente você está atribulado. E eu oro agora, e peço, Espírito Santo, dê refrigério a esse coração, Pai. Aquieta esta alma, Senhor. Aquieta esta alma, Pai. Que esse coração possa entender, Pai, quem Tu és, Senhor. Que esse coração possa Te buscar cada vez mais, Deus. Que esse coração possa Te amar cada vez mais, Senhor. Não por aquilo que o Senhor pode entregar
não pelo destino que o Senhor pode apontar, que é um destino são pastos verdes, é uma pastagem linda, é um campo lindo, onde nós possamos ser alimentados, cuidados pelo Teu pastoreio, Jesus, mas é por quem Tu és, Pai, por quem Tu és no nosso coração, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, aumenta a Tua presença agora, Pai, queima os nossos corações, Pai, nos faça Te amar mais, Deus, nos faça Te buscar mais, Pai, nos faça ter discernimento dos tempos, Pai, nos molde, Senhor, se for preciso, Deus, tire o chão da nossa frente, Pai, nos deixe caminhar por fé, Pai, nos deixe, Senhor, não ver o próximo passo, Senhor, mas confiar em Ti, Pai. Como é bom confiar em um Deus que é fiel a todo momento, Deus. Ah, Jesus, obrigado, Pai. Santo, 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 santo. Santo, 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 Jesus. Aproveite esses minutos agora que você tem com o seu Pai agora. Adore, fale com Ele nesses minutos. Seja intencional agora com Ele. Declara essa verdade sobre a tua vida. Santo, 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 Jesus. Fomos adotados. Jesus, nos molde, Pai. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Derrama agora, Pai. Derrama, Espírito Santo. Está em Jesus, está nos pés de Jesus, está no perfume que você derrama nos pés dele. Você não é órfão, você tem um Pai. Você não é órfão, você é realeza, você é geração eleita. Não cai um fio da tua cabeça sem teu Pai autorizar. Pare de mendigar, pare de se vitimizar. Há um banquete na sua mesa para você se deleitar. Oh, Espírito Santo, destrava agora nessa noite, Pai, destino, Senhor. Destrava agora, Senhor, dons espirituais, Pai. Se você busca dons, se você busca ministério, sim, há um lugar onde Deus quer te usar. Por isso, Pai, sela essa palavra em nossos corações, Pai. Santo, Santo, sela essa palavra em nossos corações, Deus. Toma-nos, Pai. Toma-nos, Pai, para a Tua glória, para a Tua honra, Pai.
que não seja para o nosso ego, que não seja para o nosso próprio entendimento, para nós se deleitarmos, nos esbanjarmos, Pai, nos banquetes deste mundo. Não, Pai. Faça-nos, Pai, devolvermos a Ti, Pai, a honra, a glória, o poder, o domínio, que só vem e provém de Ti, Deus. Usa-nos, Pai, como homens e mulheres, Senhor, que façam a diferença aqui em Sydney, Pai, aqui nessa cidade, neste país, Deus. Oh, Pai, muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.